Fala galera, beleza? Vamos reagir aí, galera. Hoje aí os comentários aí da mesa redonda aí, com o Lucas Pedrosa aí, como vascaíno que é, defendendo o Vasco aí, contra esses clubistas aí, ó. Tudo safado aí, que tá menosprezando o Vasco aí, queimando o Pedrinho na mídia aí, essa mídia suja aí. Valeu? Vamos lá então lá, reagir lá esse. Renato Campos está dizendo o seguinte: já que vão falar de Vasco e Flamengo, vocês precisam falar que o Maraca está alugado para a Igreja Universal no dia e não poderá ser lá. Tá no Instagram oficial da igreja e foi anunciado 3 dias atrás. Tá bom, eu não sabia, Renato. Vai ter, mas isso é dia 18, 10 da manhã, o jogo do Vasco no dia do Vasco, seria dia 19, né? Tá, é dia 18 o evento da igreja e no dia 19 é que será o jogo. Daria tempo, né? Mas talvez tenha coisa de desmontar a estrutura toda lá. Bom, tudo bem, mas a informação aqui valeu. Informação agora, hein? Dela. Agora, nesse minuto, e não é 1º de abril. Segundo a jornalista Aline Nastari, TNT Esportes, o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, o BEP, exigiu que, para autorizar o duelo entre Flamengo e Vasco a ser em São Januário, que tenha apenas torcida única no estádio. Então, é exigência que tenha torcida única em São Januário, né? Vale destacar que, pelo lado aí do Flamengo, não há nada contra a partida ser realizada em São Januário, mas o Flamengo defende, a informação até do Vene Casagrande, o Flamengo defende a presença das duas torcidas, independente de onde a partida seja disputada e da quantidade de torcedor que tiver. 5%, 10%, mas o Flamengo quer que tenha uma porcentagem de torcedores dele. Não é só o Flamengo não, Papa. O Vasco também. O Vasco também quer que tenha torcedores do Flamengo em São Januário. O ofício enviado à PM é feito com as informações pedindo para que o jogo em São Januário tenha o direito da torcida do Flamengo comparecer. A incompetência nessa situação toda é do BEP. E qual é o absurdo em tudo? O Corinthians é uma equipe que vem a São Januário todo ano. O Corinthians e o Vasco, eles têm diversas brigas, historicamente falando, seja em São Paulo ou seja no Rio de Janeiro. Normal. O Santos, eu estive lá no domingo, 5% foi lá separado, a torcida do Santos lotou o espaço destinado a ela. O São Paulo, o Cruzeiro, que também não são torcidas amigas do Vasco, também vem a São Januário. Por que o BEP não consegue garantir os 5% que sejam da torcida do Flamengo e a do Fluminense em São Januário? Por que o Vasco sempre tem que ser o clube punido por ter casa e não poder jogar 2 jogos do Campeonato Brasileiro dentro da sua casa? Por que o Vasco sempre tem que ser o culpado, e obviamente o culpado pelo esvaziamento da pauta da cultura do futebol carioca, se o Vasco sempre foi muito maltratado desde que Fla-Flu foram os consórcios, são os gestores, digamos assim, do Maracanã. O Vasco não pode jogar do lado que foi escolhido por ser o primeiro campeão carioca da história, e porque o Fluminense não deixa. O Vasco não pode jogar no Maracanã sem entrar na justiça, o que é um absurdo. 4, 5 jogos, o Vasco não pode. O Vasco tem que entrar na justiça para poder jogar lá. O Vasco não pode ter renda de bar, não pode ter renda de estacionamento, não pode ter renda de camarote, ou seja, mandaria um jogo num local que na verdade é visitante. E pior, o Vasco jogaria na casa, teoricamente, hoje, do Flamengo e do Fluminense. E aí você pode se perguntar, ué, Pedrosa, e no Carioca? No Carioca há um regulamento que prevê 50-50. E eu sou totalmente a favor de preservar a cultura do futebol carioca. A cultura do futebol carioca, e eu falo isso como torcedor, ela passa pelo cara que torce pro Flamengo e pelo Vasco, dentro do Maracanã, gritando cada um uma vez, torcendo cada um uma vez, tendo um clássico maravilhoso e belíssimo como a gente sempre teve. Mas o Maracanã, esse Maracanã, o de hoje, sempre maltratou o Vasco nos últimos 10 anos. Então, assim, por que o Vasco não pode mandar o jogo no seu estádio? A polêmica é, o Vasco quer mandar o jogo no seu estádio. E o BEP não garante a segurança. Quem é o incompetente da história? O BEP. O Vasco da Gama só quer fazer valer o seu mando de campo. E não é torcida única. O Vasco não quer torcida única. O Vasco quer o Flamengo em São Januário. Então, a gente precisa mudar essa narrativa de que o Vasco quer torcida única. Isso é mentira. O que o Vasco falou foi, se precisar ser torcida única, se o BEP não garantir, a gente joga lá com torcida única. Então, esse que é o ponto. A gente não pode inverter a narrativa e nem contar a história pela metade. Vem cá, o último jogo Flamengo e Vasco que teve lá foi 2020, era pandemia. 2020. Eu não lembrava desse jogo, eu acabei de ler aqui 2020. na matéria. O Flamengo ganhou de 2-1. Os dois últimos jogos foram 17 e 20 em São Januário. Ué, mas espera aí, em 2020 era pandemia, então não tinha público. Não tinha público, era isso? Cara, aí eu não vou conseguir lembrar de cabeça. 2020 não tinha público no estádio. Isso é certeza absoluta. Mas foi 17 e 20. Se foi 2020, não tinha público.
É. 2021 começou a ter público. Aí foi tranquilo deixarem, sei lá, né? Porque 2020 aí não o tinha futebol necessidade voltou ali de no ter segundo policiamento e semestre tal. e tal, mas sem público, obviamente sem público. Papa, o ponto mais importante é, não dá pra ficar terceirizando essa responsabilidade. Essa responsabilidade é do batalhão. O batalhão tem que garantir a segurança dos torcedores dentro do estádio. Que faça uma reunião com cada torcida organizada, que faça uma reunião com cada clube, com diretoria, com presidente, para que tudo corra normalmente, mas o BEP não pode ficar terceirizando essa responsabilidade de conseguir garantir a segurança em São Januário. São Januário é um estádio histórico, centenário. Por que consegue garantir a segurança do Corinthians, do Santos, e não consegue garantir a segurança do Flamengo? Qual é o sentido disso? Por quê? Qual é a lógica disso? Porque se o torcedor do Vasco encontrar o torcedor do Corinthians, eu digo obviamente isso da torcida Não é o organizada, acesso vai ter ali? problema. Não, Papa, o acesso é o mesmo. Se você garante só 2.000 pessoas em Não, eu São entendi, Januário, você tá falando- rivais, garanta então 2.000 pessoas pro Flamengo. E aí no jogo de volta lá no Maracanã, o Vasco vai ter 2.000 pessoas no Maracanã. É só isso que o Vasco quer. O Vasco só quer mandar o jogo na sua casa. O que me Ponto. parece é que, assim, há uma diferença em sendo Corinthians, sendo Santos, eu acho, quer dizer, isso aí é um achismo aqui, mas me parece uma dedução óbvia, né? O BEP entende que, em relação à torcida do Flamengo e do Vasco, né, nesse Há uma choque, rivalidade há uma maior. rivalidade muito maior, há potencialmente um risco muito maior Façam de problema, barreiras. né? Façam com você, barreiras. concordo. Mas eu tô só dizendo que não é o mesmíssimo caso que trazer uma O que eu torcida quero de fora. dizer, Né? Ilan, é que a área do estádio, você consegue fazer barreiras para a torcida do Corinthians, que é ampla rival, já teve morte entre torcida e outra. Eu me lembro Morte. que uma época havia uma ampla rivalidade com a torcida do Santos. Eu não sei se Também você tem. lembra disso. Até né? hoje tem. Porque houve um problema em São Januário. Atlético Exato. Paranaense 15 também, anos atrás, né? Atlético Uns 15 Paranaense, anos. Santos, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo são rivais. E eles jogam em São Januário normalmente. Por que não consegue garantir para o Flamengo e para o Fluminense? Qual é o sentido disso? Por quê? Sabe qual é o problema? Vocês acham que o Vasco só pode jogar no Maracanã quando vocês querem. Quando vocês querem, tá Não, ótimo. Eu tô Quando vocês questionando o querem, seguinte, tá ótimo. o Vasco estava até entrando na justiça para jogar no Maracanã. Agora não quer mais, entendi. por quê? Agora quer mais, não Agora- não quer. Quando vocês querem, Tô fazendo pirracinha agora, quando pirraça. vocês querem que o Vasco jogue no pirracinha. Maracanã para favorecer o Flamengo, aí vocês jogam no Maracanã. Vamos fazer o seguinte, Quando o vamos... Vasco quer jogar. Vamos fazer o seguinte. Ajusta Flamengo lá. compra o São Januário, Deixa eu te falar. vai gerir o São Não, Januário e Deixa eu te falar. aí vocês pedem pra Deixa eu jogar te- lá não, também. primeiro compra o São Januário, que você comprou um terreno que não tem nem estádio. Primeiro tem que comprar, fazer um estádio direitinho. Vamos comprar Tá tudo. complicada a conta lá. Olha só, o negócio é o seguinte. Vamos botar aqui uma teoria, tá? Chega no consórcio da dupla Fla-Flu, Vasco tem direito a 6 jogos do Maracanã por ano. E a partir daí, com todos os direitos, bares, camarotes, Marca antes, estacionamento, né? Marca antes. marcado antes, tudo direitinho. E todos os clássicos com a dupla Fla-Flu é no Maracanã, 50-50. Pergunta se o consórcio vai querer. Pergunta lá se o consórcio vai querer. Mas olha só, trocou a diretoria. O Vasco já foi atrás da nova diretoria. Já pra foi conversar atrás e a sobre resposta... Isso é informação, tá? Tô te dando uma informação. A resposta é... atrás também. Vocês vão ter direito a os direitos como visitante, não vai ter direito à renda de bar, não vai ter direito à renda de camarote, não vai ter direito ao estacionamento como tem que ter e ainda tem que pagar aluguel. Então, pra quê? Pra que o Vasco vai mandar o jogo no Maracanã? Pra ser tratado como visitante? Não faz sentido. Chega lá, repito, marca direitinho, 6 jogos com datas que vocês podem escolher. Escolham aí essas datas que vocês quiserem. Deixem o Vasco ter todos os direitos no Maracanã como mandante de fato. E aí todos os clássicos serão lá no Maracanã 50-50. Com o Flamengo e com o Fluminense. Vamos ver se eles topam. Não topam. Porque Ué, só mas pensam... vocês estão gerindo o Maracanã? Não. entendi. Vocês O Vasco ajudam só- a pagar alguma coisa? O Vasco só pode Vocês querem jogar... chegar lá, o gramadinho prontinho, Não. A gente... gastar o gramado que tá Destruir bonitinho. tudo e só. meter o pé. Aí depois, o estádio do tchau. Maracanã, o estádio do Maracanã, o estádio do Maracanã é o estádio público. Foi com seu dinheiro, meu dinheiro, do Ilan, do Bruno, do João mas aqui, houve uma de todo licitação mundo. e o governo De repassou to- não, isso não, aí. Antes da Acabou. licitação. Antes da Acabou. licitação, já tinha um TPU Chora que que tá previa. feio, por Não favor. é chorar. Aí vocês querem. Não Estádio, tem pô, argumento. o não tem governo já argumento, resolveu, chora. Não tá tem lá. argumento, chora. Vocês Entendeu? poderiam Não ter tem entrado na argumento. licitação. Claro, exatamente. Entraram, Não. né? Tentaram lá com a Tentamos. 777. Por que não conseguiu, né? Imagina por que não conseguiu, né? Cadê? O Cadê o TPU superchat? completamente viciado. Roda o Vocês iriam superchat ajudar aí, o ó. Flamengo e Fluminense, né? Não. O Vasco queria também fazer parte do consórcio, não deixaram. Não mas o deixaram. Vasco ia. Galera, é isso aí. É impressionante como todo jornalista flamenguista é clubista, né, cara? É um estado de... Chega a ser engraçado.
todos os jornalistas, vou botar 90% aí, não são igual a gente, né? Que tem jornalista aí que às vezes é verdadeiro, né? Vascaíno, verdadeiro, que fala a verdade, mas agora 90% aí dessa mídia flamenguista aí é tudo clubista. E é impressionante como eles querem que tudo pro Vasco é difícil, né? Tudo eles botam 1000 obstáculos na frente. Mas é isso aí, esse aí foi o vídeo. Vamos deixar o like aí para ajudar o crescimento do canal. É isso aí.